Fala pessoal, vamos falar aí sobre o auxílio doença, né? Benefício importante aí da Previdência Social, porque é importante a gente tratar desse assunto, né? Eu recebo muitas dúvidas aqui sobre ele, porque houve a reforma da Previdência, então algumas coisinhas alteraram, tá? Outras coisas se mantiveram, mas é importante você saber como é que está esse benefício agora em 2020, com esse monte de mudança de alteração, portaria do INSS, regulamento da Previdência Social sendo alterado aí a todo momento, o que está acontecendo aí na matéria previdenciária, tá? E o benefício aí por incapacidade, que sem sombra de dúvidas é o benefício mais solicitado aí junto à Previdência Social, ou seja, é um benefício não programável, você não sabe quando pode acontecer um infortúnio, tá? E você precisa saber, porque pode acontecer com qualquer pessoa, comigo, com você, e você tem que estar por dentro da sua lei, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Meu nome é Augusto Torres, se você não nos conhece, né? Sou especialista em direito previdenciário e toda terça e quinta-feira a gente está no YouTube trazendo dica e informação importante aí para você ficar por dentro aí de previdência, né? Se você prefere me acompanhar lá no Instagram, já vou deixar meu Instagram aqui também embaixo, @BraguiniTorres, onde a gente troca muita informação. Se prefere nos acompanhar aqui no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações, né? Para você não perder nada. Bom, indo ao tema aí direto, né? Auxílio doença em 2020, muita coisa alterou, muita coisa manteve-se, mas você precisa saber. Bom, eu fiz 7 tópicos aqui para a gente trabalhar, que é o que o pessoal mais me pergunta, né? Eu sempre recebo aqui, como a gente trabalha focado no direito previdenciário, é normal a gente receber muitas dúvidas sobre previdência, o pessoal acaba localizando a gente aí. Então a primeira coisa que foi alterada aí é o nome do auxílio doença. Então antes chamava-se auxílio doença, tá? Ou auxílio doença por acidente de trabalho, quando era na sigla acidentária. Acidente de trabalho pode ser de duas formas, né? Quando a pessoa realmente sofreu um acidente no trabalho, caiu de uma escada, por exemplo, ou quando, em decorrência do trabalho que ela exerce, um esforço repetitivo, por exemplo, sempre na mesma posição forçada, acaba lesionando e acaba, consequentemente, também gerando aí um acidente de trabalho. E aí teve alteração. Hoje já é diferente. Hoje é chamado auxílio doença por incapacidade temporária previdenciária ou auxílio por incapacidade temporária acidentária. Então, auxílio por incapacidade temporária previdenciária é o auxílio doença e auxílio por incapacidade temporária acidentária é o antigo auxílio doença por acidente de trabalho. Teve essa alteração para ratificar a informação de que o benefício é temporário, a incapacidade da pessoa é temporária. Se fosse uma incapacidade definitiva, seria a antiga também aposentadoria por invalidez. Então, a primeira alteração que teve foi essa nomenclatura aí que a emenda constitucional trouxe, tá? Segunda alteração, o pessoal sempre pergunta, ainda precisa passar por perícia médica e provar a incapacidade laboral? Por que o pessoal está perguntando muito isso? Porque muitas pessoas estão fazendo a prorrogação automática do auxílio doença, mas o que você tem que entender, fazer um parêntese aí, nós estamos numa situação de pandemia, então é uma coisa totalmente extraordinária essa prorrogação automática e fora do comum, tá? Então está sim havendo a prorrogação automática do benefício auxílio doença quando é solicitado pelo segurado, ele já estava recebendo esse benefício, porque está o INSS impedido de realizar perícias médicas nas agências. Isso não quer dizer que vai acontecer sempre assim. Abriu a agência, você vai ter que passar por perícia novamente, tá? Você precisa obrigatoriamente passar por uma perícia médica, aí com um médico perito federal, para provar a sua incapacidade do trabalho, seja no INSS, seja caso venha a ser negado na Justiça Federal. Ponto importantíssimo, então realmente ainda tem perícia médica, tá bom, pessoal? Terceira situação, incapacidade superior a 15 dias. Aqui é da mesma situação, se você é empregado, a sua incapacidade ela tem que ser superior a 15 dias aí para você solicitar o auxílio doença ou o auxílio por incapacidade temporária. Tá vendo como até a gente confunde? E por que o auxílio por incapacidade temporária tem que ser superior a 15 dias? Porque os 15 primeiros dias é por conta do empregador, tá bom? Então, isso manteve-se da mesma forma. Quarta situação, salário de benefício.
Aqui tem uma situação muito polêmica. Por que tem uma situação polêmica? Porque a reforma da Previdência, ela não trouxe especificamente como seria aplicado o salário de benefício, né? Como seria feito o cálculo do salário de benefício nesses benefícios por incapacidade, no caso do benefício por incapacidade temporária e o antigo auxílio-doença. E o INSS está levando em consideração 100% de todo o período contributivo com base em uma portaria, né, editada por eles, com base no decreto feito por eles. Então a gente percebe-se aí que houve aí, né, vamos dizer, aproveitou um pouquinho do que trouxe na Constituição e outros benefícios, mas não necessariamente ela trouxe isso de forma explícita, tá? Mas estão considerando 100% de todo o período contributivo com início em julho de 94 até a data do seu pedido de auxílio-doença e paga-se aí 91% dessa média contributiva, tá? Esse é o primeiro tópico aí que estão levando em consideração. Outra situação, quinta aí, né? Como recorrer da decisão? Essa é importantíssima, né? Manteve-se da mesma forma. Então, primeira coisa, teve uma incapacidade acima de 15 dias, solicitou no INSS, o INSS negou seu benefício. Você tem duas formas de discutir isso. Entrar com recurso ordinário, chama recurso ordinário na própria agência do INSS, falar, olha, eu não concordo com isso por XYZ, ou buscar a via judicial. Na via judicial, você tem que entrar com um processo e não precisa entrar com recurso primeiro para depois entrar com o processo judicial. Se o INSS já negou na primeira e você quiser buscar a via judicial, pode ser feita da mesma forma, o que muitas vezes a via judicial acaba sendo muito mais rápido nessa situação específica do que os recursos do INSS nas agências, tá? Então, o INSS negou, na primeira negativa, você já pode buscar aí, se você estiver incapaz, óbvio isso, né? Se você for segurado, óbvio também isso, você já pode ir aí para a justiça para buscar da mesma forma como estava antigamente, tá? Sexta situação, auxílio-doença por incapacidade temporária, né, que é o auxílio-doença, pode ser mais vantajoso do que o auxílio por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. Então, depois que a gente analisa toda a situação, eu vou falar nos termos antigos para vocês entenderem. Atualmente, com as novas regras da Previdência, muitas vezes o auxílio-doença ele acaba sendo mais vantajoso, mais lucrativo de receber do que a própria aposentadoria por invalidez. E aí a gente tem que entender um pouquinho de cálculo. Então, vamos considerar o que o INSS está fazendo. O INSS ele pega 100% do teu período contributivo, com início em julho de 94 até a data de entrada do teu requerimento do auxílio-doença. Depois que ele pega 100%, ele te paga 91% dessa média. O cálculo da aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada de benefício por incapacidade permanente aí, caso ela não seja acidentária, porque a acidentária é 100% da média, eles vão te pagar de forma proporcional. Então eles vão pegar 100% da média contributiva de todo o período, igualzinho ao auxílio-doença, vão te pagar 60% dessa média e ela só vai ser aumentada, né, 2% quando você tiver mais de 20 anos de contribuição, onde cada ano aumenta aí 2%. Então muitas vezes o benefício aí auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, vai ser muito mais vantajoso você receber ele do que receber aí o auxílio por incapacidade definitiva, que é a aposentadoria por invalidez. Então, olha como ficou, né, interessante essa modificação, importante você saber, porque às vezes você está querendo converter o benefício, né, e na verdade vai reduzir o valor do teu benefício ao invés de manter-se num valor melhor, que é o por incapacidade aí temporária e não definitiva, tá? E a sexta posição, a sétima, quer dizer, e a gente não pode deixar de passar essa, é a carência. Carência, pessoal, é um tempo mínimo de contribuição que você tem que ter para ter direito a algum benefício da Previdência Social. E a carência ainda do auxílio-doença mantém-se ainda 12 meses de contribuição. Então, se você não tiver pelo menos 12 meses pagos de contribuição, você aí não vai conseguir, né, consequentemente receber o auxílio aí por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, tá bom? Deixa aqui nos comentários para mim se você sabia dessas alterações aí de nomenclatura, alteração de vantagem de receber o auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, a alteração aí no cálculo. Coloca aqui, eu quero saber o que você está sabendo.
Ficou com dúvidas? Deixa aqui pra gente tentar te ajudar no máximo aí possível, tá bom? Vem com a gente que novamente, né, cedinho na terça-feira da semana que vem eu já tô por aqui, novamente falando de direito previdenciário. Até lá, tchau!